Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 12 de agosto. E na sexta-feira sempre fazemos um balanço dos principais fatos e como os mercados se comportaram na semana. E foi uma semana positiva para os principais mercados de risco no mundo. O Brasil não foi diferente e com muita volatilidade, mas no final da semana o saldo foi muito pequeno. Por aqui conseguimos ultrapassar o patamar dos 58 mil pontos e no mercado americano os principais índices do mercado americano bateram nível de antes da bolha da internet. Portanto, há mais de 10 anos esses indicadores não batiam nesse patamar. Na Bovespa, a máxima histórica do Bovespa é próxima de 74 mil pontos e, portanto, ainda estaríamos 21% abaixo dessa máxima histórica. No segmento eterno, o lado político seguiu dominando a preocupação dos investidores. Tivemos, ao longo da semana, a pronúncia da presidente Dilma no processo de impeachment. Ela foi acatada a pronúncia com 59 votos a favor e 21 votos pró-Dilma, e o presidente do STF, Lewandowski, que presidiu a sessão, acatou a agenda e, portanto, o processo de impeachment da presidente começa a ser efetivamente julgado no próximo dia 25 e pode terminar ainda antes do início do mês de setembro, e a tempo do presidente Temer viajar para a reunião do G20 como o presidente oficial do país. A Polícia Federal, ao longo da semana, também pediu perícia financeira e patrimonial dos filhos e da esposa do ex-presidente Lula, e em declaração hoje na Polícia Federal, tanto filho quanto esposa ficaram silentes e não responderam a nenhuma pergunta do delegado. A Câmara também, ao longo da semana, aprovou o texto base sobre renegociação das dívidas do Estado. O governo teve que reduzir muitas contrapartidas e ficou apenas com a limitação do teto de gastos, igual ao que está sendo imposto para a União, para os estados. E, portanto, isso mostrou uma certa fragilidade do governo e principalmente do Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que disse que pelo menos essa do teto de gasto e também o aumento do funcionalismo durante 2 anos eram inegociáveis. Na área econômica, tivemos a divulgação de muitos indicadores. O IBGE anunciou as vendas no varejo do mês de junho, elas cresceram 0,1%, mas o varejo ampliado encolheu 0,2%. No ano, portanto, a contração é de, respectivamente, para o varejo de 7% e queda de 9,3% no varejo ampliado. Também foi anunciada a safra de grãos e se prevê uma quebra de safra de 9,8% para 189 milhões de toneladas de grão. O IBGE também anunciou a inflação oficial medida para o mês de junho pelo IPCA. Ela ficou em alta para 0,52%, vindo de 0,35%, e no ano acumula inflação de 4,96% e em 12 meses 8,74%. Alimentos seguiu sendo vilão, e dentro de alimentos o feijão, e a energia foi o ponto de queda, porque caiu 3%. A última pesquisa Focus também veio absolutamente tranquila, com mudanças pequenas, mudanças que nós chamamos na margem. Inflação de 2016 prevista em 7,20% e uma queda para 5,14% na inflação de 2017. Já o Banco Central também anunciou o IBC-BR, que é uma prévia do PIB referente ao mês de junho. Ele subiu 0,23% e no segundo trimestre mostra uma queda de 0,53%. No semestre, a queda é de 5,38%. Saiu também o superávit comercial do ano de 2016 e até a primeira semana do mês de agosto está
em 28,9 bilhões de dólares. Mas, em compensação, o fluxo cambial até o dia 5 de agosto mostrava negativo em 11,4 bilhões de dólares. O presidente do Banco Central, Ila Goldfein, deu declarações sobre o processo de desinflação brasileira em ritmo fraco ainda e falou sobre a crise internacional que já dura 8 anos e destacou a importância do Brasil promover reformas macroeconômicas. Já o presidente Temer e Henrique Meirelles falaram diversas vezes tentando retirar as conotações negativas que envolveram a renegociação das dívidas dos estados, avaliada dessa forma pelos agentes do mercado que acham que isso pode comprometer o ajuste fiscal. Tivemos ainda a safra de balanço, com vencedores e perdedores. Durante o período, o Banco do Brasil anunciou um lucro no semestre de 2,5 bilhões de reais, uma queda de 18%, no trimestre, e a inadimplência subindo para 3,72%, vindo de 2,6%. Já a Petrobras conseguiu reverter prejuízo dos últimos 3 trimestres e apresentou um lucro de 370 milhões de reais, bem menor do que era estimado pelo mercado, mas fazendo alguns ajustes no que diz respeito ao Comperj, que, segundo a diretoria, as obras só devem ser retomadas a partir do ano de 2020. O dólar mais fraco, a produção em alta pela Petrobras e preços de mercado internacional melhores justificam esse resultado. A dívida bruta de Petrobras atingiu 397 bilhões de reais, em queda, portanto, e a estimativa de que o desinvestimento no ano de 2016 será de 15 bilhões de reais foi mantida pela atual diretoria. No segmento externo, também tivemos a divulgação de muitos indicadores, principalmente na China, e como regra geral, a China mostrou alguma desaceleração. As reservas internacionais caíram 4,1 bilhões de dólares, mas ainda estão em 3,2 trilhões de dólares. O saldo da balança comercial do mês de julho foi de 52,3 bilhões de dólares, mas as importações caindo 12,5%. Inflação por lá medida pelos preços ao consumidor, o CPI, teve uma desaceleração para 1,8% e deflação do PPI de 1,7%. A produção industrial na China anualizada para o mês de julho subiu para 6%, expandiu 6%, mas em desaceleração, o mesmo acontecendo com as vendas do varejo, que ficaram em alta de 10,2%, mas também em desaceleração. Os investimentos externos diretos, o IED, em alta de somente 4,3% no ano de 2016, acumulando 77,1 bilhões de dólares. A semana também incorporou a divulgação de PIB, Produto Interno Bruto, para diferentes países, principalmente da Europa. A Alemanha registrou expansão de 0,4% no segundo trimestre, taxa anualizada de 1,8%. Já na zona do euro, o PIB subiu 0,3% no segundo trimestre e anualizado 1,6%. Na zona do euro também tivemos a produção industrial, que expandiu 0,6% no mês de junho, pouco superior ao previsto. Outro fator que alterou o comportamento dos mercados foi o anúncio de que a OPEP fará uma reunião extraordinária no mês de setembro para tentar tirar a volatilidade e organizar o preço do barril de petróleo, e isso envolve inclusive congelamento da produção, e aparentemente teria o aval para essa reunião e para o congelamento de produção do ministro do Petróleo da Arábia Saudita. Nos Estados Unidos tivemos indicadores completamente mistos, alguns positivos, outros negativos, o que reforça a crença que fica cada vez mais distante o dia de uma nova alta da taxa de juros, provavelmente no final desse ano, início do próximo ano. Por lá,
tivemos a produtividade da mão de obra em queda de 0,5 ponto percentual, o custo unitário da mão de obra subindo 2 pontos percentuais, os estoques no atacado crescendo 0,3 no mês de junho. O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, preliminar para o mês de agosto, subiu para 90,4 pontos, mas ficou aquém do que era esperado. Na Bovespa, investidores estrangeiros sacaram em agosto até o pregão do dia 10/8, 574,6 bilhões de reais, mas no ano acumula ingresso líquido de 16,6 bilhões de reais. Destaque na semana para o preço do minério de ferro no mercado spot chinês, tonelada fechando a semana em $60,20 e petróleo WTI fechando a semana com um barril cotado em Nova York acima de $44. Resumo da semana: o índice Bovespa teve uma alta acumulada de 1,10%, encerramos a semana em 58.298 pontos. No último dia da semana, Ibovespa estável, e o Dow Jones encerrou a semana com uma alta de 0,17%, Nasdaq com uma alta de 0,21% e o dólar aqui negociado no final da semana com alta de 0,5 ponto percentual a 3,185, mas no último dia da semana uma alta de 1,47%, afetado por declarações do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, sobre os estoques de operação de swap. Perspectiva para o próximo período: nas últimas semanas nós manifestamos sempre um otimismo com os mercados, continuamos com essa posição, só que uma forma um pouco mais comedidas, assustado que estamos com a última renegociação da dívida de estados e com o consequente ajuste fiscal da economia brasileira, que pode demorar muito mais. Essas e outras questões a gente espera que sejam respondidas pelo presidente Michel Temer quando, logo após o processo de impedimento da presidente, se ocorrer, e isso poderia, de alguma forma, voltar a resgatar a credibilidade e ampliar a credibilidade já alcançada por Michel Temer e propiciar o ingresso de recursos de boa origem, de longo curso por aqui. Então, reafirmamos a nossa tese de que pode haver uma reprecificação positiva dos ativos por aqui, depois do largo achatamento de preços que ocorreu com o processo recessivo. Caso essa vertente seja assumida como verdadeira, o índice Bovespa poderia, ultrapassando e consolidando os 58.300 pontos, atingir 60.000, 61, até valores superiores como objetivos. Por enquanto, vamos precisar ainda passar e consolidar essa faixa dos 58.300 pontos. Nós também não devemos esquecer que vamos ter muitos ruídos ainda com relação aos processos de delação em curso da Lava Jato e seus desmembramentos, e ainda o processo de impeachment que ocorre ao longo desse final do mês de agosto. Mas, felizmente, estamos próximos de um desfecho e de, certamente, uma tendência um pouco mais positiva para o país. Aproveitando, então, a excessiva liquidez do mercado internacional, boas taxas de juros e o Brasil voltando ao radar dos investidores internacionais. Eram essas as considerações. Tenham todos um bom final de semana e vamos estar de volta segunda-feira bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.